Pessoal, seja muito bem-vindo no nosso canal, no canal Legado Geracional. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito profundo. Eu quero falar sobre vício, de como eu curei o meu vício. Eu quero falar com você de um lugar bem profundo. Não como alguém que nunca caiu, mas como alguém que precisou ser levantado por Deus. Esse vídeo não é sobre religião, não, longe disso. Ele é sobre libertação. É sobre aquilo que prende a alma e rouba o propósito. A Bíblia diz em João 8,36: Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra não é simbólica, ela é literal. Porque o vício, ele não prende só o corpo. Ele prende a mente, ele prende as emoções, ele prende o espírito. Muitas pessoas acham que o vício é fraqueza, mas a palavra nos mostra outra coisa. Em Provérbios 21 está escrito: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Perceba, a Bíblia não diz que a pessoa é má, ela diz que ela é vencida. E ninguém vence uma batalha espiritual apenas com força humana. O vício começa quando tentamos preencher um vazio que só Deus pode ocupar. A alma sente dor, o coração sente falta e a carne busca alívio, mas o alívio da carne cobra caro. Ele promete descanso e entrega prisão. A palavra diz em Romanos 6,16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Aquilo que você obedece te governa. E por muito tempo, sem perceber, muitas pessoas deixam de ser governadas por Deus e passam a ser governadas pelo vício. Mas existe esperança. Em Salmos 42, Davi declara: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus não apenas tira do fundo do poço, ele firma seus passos. Libertação não é só para se fazer algo, é para aprender a andar em um novo caminho. E aqui entra algo muito importante. O inimigo trabalha no silêncio, na culpa, na vergonha, no isolamento, mas Deus trabalha na luz. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Cura começa quando a verdade aparece. Agora eu quero abrir uma única pausa aqui, porque isso faz parte do processo. Eu queria falar um pouco para vocês sobre o que está me fazendo me expor aqui, ter coragem de abrir uma câmera e falar para vocês, de entrar nesse mundo digital. Eu quero apresentar para vocês o DWA. É um curso de marketing digital que te ensina o passo a passo de como ganhar uma renda extra pela internet ou até mesmo de virar a sua renda principal. Ele ensina tópicos do digital para você ganhar dinheiro. Vou deixar o link aí para vocês. É coisa rápida. Agora vamos voltar ao assunto que é importante. A libertação, ela não acontece quando você promete tentar mais forte. Ela acontece quando você decide depender mais de Deus. Em 2 Coríntios 2,9, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não se afasta da sua fraqueza, ele se manifesta nela. Agora, antes de encerrar, eu quero abrir o meu coração com você. Se Deus fez comigo, ele pode fazer com você. Não importa quanto tempo, não importa quantas recaídas, não importa o rótulo que colocaram em você, nada disso importa. A palavra diz em Isaías 61:1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Liberdade, meu amigo, ainda é o plano de Deus. E o legado geracional nasce aqui, quando alguém decide quebrar o ciclo. E foi isso que eu fiz. Porque o que não é curado é transferido.
Mas o que é liberto se transforma em testemunho, meu irmão. Em Josué 24:15 está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão, meu amigo. Isso é governo espiritual. Isso é legado. Você pode mudar isso na sua vida. Creia que hoje não seja só mais um vídeo, que seja um marco na sua vida. Que Deus te levante, que Ele te fortaleça, que Ele te liberte. Porque quando o Filho liberta, verdadeiramente livre Ele é. Oh, meus amigos, agora antes de encerrar, eu quero abrir mais uma vez o meu coração com você. O que de fato fez eu largar o meu vício no álcool? Eu era um viciado, mas eu não sabia disso, ou não entendia. Mas foi preciso que uma colega de trabalho, hoje eu moro no exterior, uma colega de trabalho que eu não via há muito tempo, ela me mandou uma mensagem, eu não tinha um vínculo tão acentuado com ela, porque as nossas vidas não eram as mesmas. Eu praticava tudo de imoralidade, de coisas erradas, e ela era uma cristã, uma serva fiel. Mas eu, depois de alguns anos morando aqui no exterior, ela me mandou uma mensagem de um sonho que ela teve. Eu não vou falar o nome dela aqui no vídeo, até para preservar ela, mas esse vídeo vai chegar nela e eu tenho certeza. Mas se ela quiser colocar nos comentários aí o que ela fez, o que Deus usou essa menina para comigo, é algo inexplicável. Ela me contou um sonho, ela me mandou um áudio de 10 minutos, contando passo a passo da minha vida, problemas com álcool, com familiares. E não que a minha família tenha tido algum erro, não, muito pelo contrário, o erro estava em mim. Eu é que não conhecia, eu é que estava andando pelo caminho errado. Mas ela me alertou, e ela me falou nesse sonho que a interpretação que ela, com o pastor dela, teve é que existia um demônio que agia na minha vida e ele agia através do álcool. E quando eu paro para pensar em tudo que eu passei, em tudo que eu vivi, e realmente tem razão. Todos os atos errados que eu cometi, todas as traições, todos os pecados que naquela ocasião eu sinceramente não tinha um conhecimento da palavra. E tudo isso acontecia quando eu bebia. Quando eu bebia, quando eu ficava alcoolizado, quando eu não estava mais tendo o controle da minha própria vida. E foi preciso uma serva do Senhor, do outro lado do Atlântico, receber uma mensagem divina e me passar essa mensagem para eu tomar a decisão de parar. E meus amigos, Deus usa quem você menos imagina para fazer você mudar de vida. E foi assim comigo. Foi um sonho, uma revelação que uma colega de trabalho, vou repetir, era uma colega, não era uma amiga, porque ela era uma cristã e eu não era. Como a gente diz, eu era um mundano. Então, a gente não ia para os mesmos lugares, a gente não frequentava as mesmas rodas de amizade. Era apenas um colega de trabalho, que servia a Deus e serve até hoje fielmente. Ela, e graças a Deus, hoje eu também. E através da vida dela, desse sonho que ela teve, ela revelou para mim um problema de álcool e dali em diante eu parei de beber. Isso deve fazer já uns 2 anos, está indo para o 3º ano que eu não bebo. Então, meus amigos, o que Deus fez na minha vida, eu creio, em nome de Jesus, que Ele pode fazer na sua. Muito obrigado por você ficar até aqui, ouvindo essa história, ouvindo esse relato, essa maldição que muitas pessoas vivem. Mas eu creio, em nome de Jesus, que seremos libertos. Eu fui liberto e eu declaro na sua vida que você também será liberto. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Venha mudar o legado da sua história, venha mudar o legado da sua família. E eu decidi fazer isso.
Decida você também. Deus te abençoe.